Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora fazer o pré-jogo aqui de Vasco e Palmeiras. Palmeiras e Vasco, jogo que vai ser realizado nesta quarta-feira lá em São Paulo, no Allianz Parque. Mas antes da gente trazer todas as informações que cercam essa grande partida, peço a você que está chegando agora no canal para me dar uma moral. Se inscreva aqui no canal, deixe o sininho de notificações ativado para poder receber os nossos vídeos futuros. O seu like é importante para poder os nossos vídeos ser mais divulgados pelo YouTube. E o seu comentário é de suma relevância para a gente poder saber o que você está achando do nosso Vascão e de tudo que envolve o Vasco da Gama. Valeu? Então, rapaziada, para começar o vídeo, vamos falar a respeito desse jogão de bola, Palmeiras e Vasco, clássico nacional, quarta-feira, dia 1º de outubro, às 19 horas, lá no Allianz Parque. E esse jogo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e é um jogo dificílimo para o Vasco. O Vasco, mesmo vindo aí de uma boa vitória contra o Cruzeiro, uma sequência aí de 7 jogos de invencibilidade, empatamos contra o Flamengo, vencemos o Bahia, classificamos na Copa do Brasil, empatando 2 jogos contra o Botafogo. Esse jogo é de suma importância para as pretensões do Vasco. A expectativa é de um jogo muito disputado pela necessidade de pontuar de ambas as equipes, né? O Palmeiras é sempre difícil de ser batido, ainda mais dentro de casa. O Porco vem de uma derrota aí para o Bahia inesperada, ele que está brigando ali na parte de cima, palmo a palmo com o Flamengo pela liderança. Deixou o Flamengo afastar nessa competição entre as duas equipes. O Flamengo agora tem 54 pontos em 24 jogos e o Palmeiras 49 em 23 jogos. Mesmo vencendo esse jogo atrasado, o Palmeiras fica atrás do Flamengo, então vai vir com tudo, vai trazer todas as dificuldades para o Vasco para tentar aí buscar esse resultado positivo e chegar mais próximo aí do Flamengo. O Vasco, né, tem muitas dificuldades, vem fazendo bons jogos fora de casa, mas vai para cima do Porco em busca de mais uma vitória sobre os times do G6. Né? Vencemos o Bahia e o Cruzeiro, empatamos com o Flamengo. Então 7 pontos numa sequência que parecia ser dificílima para o Vasco. Vamos tentar agora buscar mais uma pontuação positiva em cima do Palmeiras. A transmissão dessa partida vai ficar por conta exclusivamente do Premier e a arbitragem do polêmico Rafael Rodrigo Clay, do Rio Grande do Sul, árbitro assistente 1, Bruno Bosquila, do Paraná, árbitro assistente 2, Maurício Coelho Silva Pena, e no VAR, outra polêmica, Daniel Nobre Bins, o polêmico VAR que sempre dá uma prejudicada no nosso Vasco. Então espero que o quarteto tenha uma boa participação e que não atrapalhe no espetáculo, que com certeza será um jogão de bola. O retrospecto entre Palmeiras e Vasco, das duas equipes já se enfrentaram 106 vezes ao longo da história e a vantagem do Palmeiras foram 54 vitórias do Palmeiras, 22 do Vasco, além de 30 empates. No duelo, no primeiro turno, né, desse Brasileirão, o time paulista venceu por 1-0 e nos últimos 5 jogos o Palmeiras está invicto. 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate. O Vasco ocupa, depois desse jogo de ontem entre São Paulo e Ceará, onde o Ceará venceu o São Paulo lá no Morumbi, o Vasco ocupa agora a 12ª colocação com 30 pontos e o Palmeiras mantém-se ali na 3ª colocação com 49 pontos. Nos últimos 5 jogos o Vasco venceu 2 partidas, empatou 2 e perdeu 1, enquanto o Palmeiras vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Vasco vai ter aí o desfalque do Cuesta, né, e do Barros, além do Piton. O Cuesta, na verdade, ainda vai fazer um exame nessa terça-feira para ver se vai ou não para essa partida. Mas o Barros e o Piton, com certeza, não participarão desse jogão de bola. Já o Palmeiras tem as ausências do lateral Piquerez e do Lucas Evangelista, que estão contundidos.
vai fazer muita falta esses dois jogadores, né? A provável escalação do Vasco deve ser a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Lucas Oliveira ou até o Cuesta e o Robert Renan e o Puma Rodrigues na lateral esquerda. No meio de campo, Hugo Moura. Aí tem a dúvida entre Tietê e Matheus Carvalho, com Felipe Coutinho completando a meiuca. No ataque, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Já a provável escalação do Palmeiras deve ser a seguinte: o Everton, Giaia, Gustavo Gomes, Murilo e Jeffer, Aníbal Moreno, Emiliano Martins, Andrés Pereira e Felipe Anderson. No ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque, que vem fazendo aí um bom campeonato brasileiro. O time do Vasco vem numa sequência muito boa, como eu falei, a torcida está muito entusiasmada. O time do Palmeiras é dificílimo vencer, dentro como fora de casa. A gente tem, né, uma desvantagem muito grande nesse retrospecto. É um adversário sempre difícil de ser batido. Se o time mantiver ali aquele foco que vem mostrando, né, principalmente contra Flamengo, Cruzeiro e Bahia, o Vasco tem condições até de voltar com uma vitória lá de São Paulo, né? E de repente aí o Vasco, né, trazendo ali um pontinho ali também não seria ruim, né? Porque a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Vencer o Palmeiras, o próprio Flamengo, são equipes que estão brigando ali pelo título nacional. Então, trazendo pelo menos um pontinho já vai ser interessante para o Vasco, já que teremos uma sequência, né? Já que a sequência de setembro foi uma sequência difícil e nós passamos ileso, a sequência de outubro é um pouco mais tranquila. Então o Vasco tem que buscar ali os resultados nesses próximos 5 jogos aí do Vasco. Então, na minha opinião, o Vasco tem condições de vencer. Vou chutar um placar aqui, 2-1 para o Vascão. Um gol do Felipe Coutinho, mostrando aí a bela fase que vem atravessando, né, sendo cogitado a uma convocação nessa própria quarta-feira, né, onde o Ancelotti vai trazer a lista de convocados. O Vasco tem aí a expectativa do PH, do Ryan e do Coutinho, além também do Cuesta e do Puma Rodrigues nas suas respectivas seleções. Então o Vasco está voltando aí a ter um elenco bom, um time forte. Os times adversários já começam a ficar preocupados, não é mais aquela moleza como foi no campeonato, no começo do campeonato. Então acredito que o Vasco possa chegar a uma vitória contra o Palmeiras. Vamos prejudicar o porco nessa rodada, mas mais para frente a gente tenta ajudar os nossos co-irmãos. Valeu? Deixa aqui embaixo o seu comentário a respeito do que você pensa dessa partida. Se você acha que o Vasco tem condições de vencer, se não dá para vencer o Palmeiras fora de casa, porque eles são muito fortes, é um time muito coeso, já jogam junto há muito tempo, né? O técnico deles vitorioso. Então vamos ver se o Diniz consegue ter um plano para acabar com o time do Verdão. Valeu? Curta, comente, compartilhe e ajude o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube, deixando a sua inscrição, que é de suma relevância aqui para o nosso canal. Um grande abraço a todos, saudações vascaína, fui!